A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel. Meus irmãos, hoje nós iremos falar a respeito da oração. A oração a qual o Senhor Jesus ele nos ensinou. Muitas pessoas nos perguntam como nós devemos orar ao Senhor. Como deve ser a maneira que nós temos que orar ao Senhor, a maneira correta de orar ao Senhor. E entre essas pessoas, tem uma prima minha que se chama Jéssica. E ela também tem muita dúvida a respeito da oração. Então, nós vimos essa necessidade de ajudar as pessoas a orar ao Senhor. Não que nós vamos ensinar ela a orar a Deus, porque ninguém consegue ensinar alguém a orar a Deus. Cada um tem a sua intimidade com o Senhor. Mas Jesus ele nos deixou algo dentro da palavra de Deus, a qual ele nos ensina a clamar ao Senhor. Então, através desse ensinamento que Jesus ele nos ensinou, nós vamos entrar dentro da palavra e ver a maneira que Jesus nos ensinou a orar a Ele. Lembrando aos irmãos que cada um tem uma maneira de se apresentar ao Senhor. Não existe homem ou mulher que saiba ensinar o seu irmão a orar, porque essa função é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina a orar ao Senhor. É Ele mesmo que intercede até com gemidos inexprimíveis. Então vamos entrar dentro da palavra e ver qual oração que Jesus ele nos ensinou. Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, que fala assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todo sempre. Amém. Tá vendo, meus irmãos? Essa foi a oração que Jesus ele nos ensinou. Agora vamos entrar dentro da palavra do Senhor e ver o que Jesus quis dizer com essa oração, a maneira que nós temos que se apresentar diante de Deus. Vamos ver no versículo 9, fala: Pai nosso que estais no céu. Então nessa primeira parte, o nosso Senhor Jesus ele nos ensina a reconhecer a grandeza de Deus, e ele nos ensina a reconhecer que Deus está no alto e nós está aqui na terra. Por isso devemos reconhecer a sua magnitude, a sua grandeza, e reconhecermos que não somos nada e sem a sua ajuda. Aqui, Jesus ele nos ensina a fazer uma oração de humilhação, reconhecendo que Deus ele é soberano nas nossas vidas. E vem a segunda parte que fala: santificado seja o teu nome. Então nessa segunda parte, Jesus nos ensina a reconhecer que o nome de Deus ele é santo e que devemos exaltar a Deus na beleza da sua santidade, exaltando a sua soberania, engrandecendo o seu grande nome, bendizendo a Deus por tudo o que Ele nos tem feito, reconhecendo que se Deus não nos santificar, nós continuaremos impuros e continuaremos fazendo todas as obras erradas e continuaremos sendo pessoas carnais e não pessoas espirituais. No versículo 10 fala assim: venha o teu reino. Então nessa primeira parte, Jesus ele nos ensina que devemos reconhecer que o seu reino está no céu e que devemos pedir a Deus para que o terreno esteja sobre nós, nos santificando e pedindo a Deus para que venha nos salvar, nos santificar, nos libertar
para que a sua salvação esteja sobre as nossas vidas. Então temos que pedir, assim como Jesus disse, venha o teu reino. Temos que pedir ao Senhor, falar: Senhor, que o teu reino venha sobre a minha vida, que a tua salvação sobre a minha vida, para que eu possa herdar o reino dos céus, para que eu possa herdar a minha salvação. Na segunda parte fala assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra e como no céu. Então nessa segunda parte, Jesus ele nos ensina a pedir a Deus, que ele nos ensina a fazer a sua vontade e não a nossa vontade, independente de qual seja a vontade de Deus, pois a vontade de Deus nas nossas vidas sempre vai ser a correta. Então, quando nós pedimos a Deus para nos ensinar a fazer a sua vontade, nós estamos falando: Senhor, eu já não tenho mais o meu livre-arbítrio, agora me ensina a fazer a tua vontade e não mais a minha vontade. Nós estamos colocando a responsabilidade da nossa vida nas mãos de Deus, e através dessa responsabilidade que nós estamos colocando na mão de Deus, o Espírito Santo vai nos guiar e vai nos ensinar a fazer tudo e a fazer todas as coisas da maneira correta. Então Jesus nos ensina a reconhecer que a vontade de Deus prevalece tanto no céu quanto na terra, e que não existe nenhum homem ou nenhuma mulher que pode mudar a vontade e o querer de Deus sobre as nossas vidas, sobre na terra e também sobre no céu. Não existe homem, não existe mulher, não existe anjo, não existe demônio, nem potestade, nem principado, nada. Não existe nada que possa impedir a vontade de Deus, seja na terra como no céu. Ali o versículo 11 fala: e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nesse versículo, Jesus ele nos ensina a pedir o que nos basta, nem muito nem pouco, mas o suficiente para que possamos sobreviver no nosso dia a dia e para que possamos ajudar o nosso próximo, para que nós venhamos não ter com abundância para causar soberba, para causar ganância, para causar louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, para causar uma ganância dentro do nosso coração e a gente abandonar a obra do Senhor, mas para que nós venhamos ter para poder ajudar o nosso próximo. Jesus ele também nos ensina a reconhecer que vivemos pela fé, esperando sempre a providência de Deus nas nossas vidas. Jesus ele também nos ensina que nós estamos nas mãos de Deus, recebendo de Deus a sua porção celestial e nos mantendo firme a cada dia. Assim como Deus ele mantinha o povo no deserto, Deus ele também nos mantém a cada dia. Basta nós esperar a providência de Deus, porque o pão de cada dia ele irá nos trazer, porque a palavra de Deus fala: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então não somente o lado físico, mas também o lado espiritual. Jesus também, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, ele também nos ensina a viver a providência de Deus e ter fé e receber e entender que Deus ele não irá nos abandonar e também não vai nos deixar sozinhos. Ainda que nós não vemos a providência, ainda que nós não estamos enxergando a providência de Deus pelo lado físico, mas que nós venhamos crer pelo lado espiritual e estar sempre de joelhos dobrados, orando, jejuando, consagrando a nossa vida para que no momento certo Deus ele venha derramar da tua providência sobre as nossas vidas. E no versículo 12 fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então neste versículo, Jesus ele nos ensina a pedir perdão a Deus e também nos ensina a perdoar, pois muitos que estão dentro da casa de Deus, ele perdoa somente de lábios, mas não perdoa de coração. Pois muitos dão ouvido ao inimigo e deixam o rancor entrar no seu coração, e assim o ódio ele toma conta do nosso coração, ele toma conta do coração daquela pessoa,
E assim muitos perdoam e pedem perdão somente de lábios, somente de boca para fora, mas só que o seu coração ainda está cheio de ira, seu coração ainda está cheio de raiva. Por isso Jesus ele nos ensina a perdoar a todos, não somente aqueles que nos devem dinheiro ou que nos devem algo a qual eles não podem dar ali no momento, mas também aqueles que fizeram algum mal por nós. E por muitas vezes Deus nos ordena a pedir perdão, mesmo nós quando nós não fazemos nada, Deus vai lá e fala para nós, vai lá e pede perdão. Sabe por quê? Porque Deus ele quer ver o que está dentro do nosso coração. Deus ele quer ver se verdadeiramente nós estamos limpos de coração, não somente as nossas vestes compridas, não somente andando na sã doutrina por fora, mas na sã doutrina por dentro, porque a doutrina ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Então Deus, quando ele manda nós pedir perdão, quando nós não fazemos nada, é porque Deus ele quer ver o que nós temos dentro do nosso coração. Então é por isso que nós não podemos endurecer a nossa cerviz e ser orgulhoso a ponto de não pedir perdão ou a ponto de não perdoar o nosso próximo. Nós temos que não somente perdoar, mas nós também temos que amar aqueles que nos julgam, aqueles que nos criticam, aquele que nos aponta. Nós temos que fazer a diferença na vida dele para que através da nossa vida ele possa aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da sua alma. E no seu versículo 13 fala assim: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então nessa primeira parte, Jesus ele nos ensina a não ser induzido à tentação, ou seja, não é porque somos cristãos e que servimos ao Deus Altíssimo que temos que olhar as coisas desse mundo e dizer que nós somos capazes de suportar tudo e todas as coisas, trazendo assim a tentação para nós mesmos, tentando a Deus e induzindo a nós mesmos a pecar contra Deus. Mas nós temos que estar vigilante e temos que fugir da aparência do mal, assim como Jó fazia, ele fugia do mal. E a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, mas toda a tentação vem do mundo, e por muitas vezes o inimigo tenta nos enganar, fazendo nós se achar que somos super crentes, fazendo assim entrar a soberba nos nossos corações e assim acharmos que já estamos super capacitados para fazer qualquer coisa, anulando assim a soberania de Deus. Mas devemos orar a Deus e entregar as nossas tentações na mão do Senhor Jesus, para que Ele possa nos livrar de todas as tentações desse mundo. E assim todas as vezes o Senhor Jesus estará sempre nos guiando em tudo e em todas as coisas. E por fim, Jesus ele nos ensina novamente a reconhecer que tudo ele é de Deus, todo o poder, todo o reino, toda a glória, ontem, hoje, amanhã e para todo o sempre. Jesus será sempre a nossa majestade, será sempre nosso Senhor, o exaltado, o soberano, o glorificado, o amado da nossa alma, o Salvador das nações, o amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos ensina no final, e Ele diz assim, amém. E o amém significa assim seja, porque tudo aquilo que está ligado na terra será ligado no céu. Por isso que temos que falar o amém no final das nossas orações, porque aí nós estamos ligando aquilo que nós oramos na terra, estaremos ligando lá no céu. E todos os homens de Deus, de Gênesis a Apocalipse, eles se humilharam diante de Deus para que Deus ele pudesse derramar a sua misericórdia sobre eles e também sobre o teu povo. Então vamos ver alguns exemplos dos servos de Deus que se humilharam e Deus ele ouviu a sua oração. Ana, ela se humilhou na presença de Deus e Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu um filho, a saber, Samuel. Deus mandou Moisés sair do meio do povo. Deus iria fulminar aquele povo rebelde, mas Moisés e Arão foram se humilhar na presença de Deus quando eles entraram na tenda, e Deus ouviu a oração dos seus servos e não destruiu o seu povo. Abacuque,
ele vendo a injustiça que estavam fazendo com o povo de Deus por causa da rebeldia do seu povo, por causa da rebeldia do povo de Judá, até mesmo os justos estavam pagando por aquilo que eles não tinham feito. E ali Abacuque clamou a Deus e Deus ouviu a sua oração, e Deus mandou que Abacuque levantasse tábuas, a qual estava escrito que o justo viveria pela fé. Daniel, depois que leu os livros, entendeu que Deus disse a Jeremias, entendeu que os anos das assolações de Jerusalém iriam acabar. Então Daniel orou a Deus com rogos, jejum e panos de saco e cinza, que significava naquela época diante de Deus um sinal de humilhação. E Deus ouviu a oração de Daniel e enviou o seu anjo, a saber, o anjo Gabriel, para lhe fazer entender o sentido das palavras que Deus mostrara a Jeremias. E também o nosso próprio Jesus, o nosso amado, o amado da nossa alma, quando ele estava quase terminando a sua missão nessa terra, quando ele olhou para os seus acusadores, ele orou a Deus e disse: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Olha que coisa linda que Jesus disse. Jesus olhou para todos aqueles que estavam acusando ele e falou: Papai, perdoa eles. É assim que nós temos que ser, irmãos. Olhar para aqueles que nos acusam, que nos apontam, que nos criticam, que nos apedrejam e falar: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. O inimigo está usando ele, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, liberta essa alma para que o teu nome possa ser glorificado. É isso que nós temos que fazer. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida tão atribulada, tão cheia de demônio, que nós só conseguimos olhar a falha da pessoa, mas nós não conseguimos enxergar que Deus trouxe aquela pessoa na nossa vida para que nós venhamos fazer a diferença na vida daquela pessoa e Deus possa libertar aquela pessoa para o nome de Deus ser glorificado. Então, nós temos esses grandes exemplos de homens que viveram uma vida de oração, viveram uma vida de humilhação diante de Deus. A nossa oração é o nosso combustível, é o combustível do cristão. Por isso devemos sempre estar em oração, conforme está escrito: orai sem cessar. Jesus nos ensina que Deus sabe das nossas necessidades, mas muitos, quando dobram os seus joelhos, não se arrependem, nem se humilham, nem reconhecem que é pecador, mas só sabem pedir e pedir. Então, quando oramos, Jesus ele nos ensinou a se humilhar, a reconhecer que somos falhos, a reconhecer que somos pecadores. Jesus ele nos ensinou a reconhecer a soberania de Deus, a reconhecer que tudo é dele e sem ele nada nós podemos fazer. Jesus nos ensinou a perdoar e a pedir perdão. Jesus nessa oração nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, a orar pelos enfermos, pelos presos, pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos ímpios, pelo justo e por toda a terra, língua e nação. Por isso nós devemos sempre fazer essa oração ensinada por Jesus, sempre se humilhando, reconhecendo que nada somos, exaltando a Deus, pedindo para Deus nos salvar o nosso próximo, salvar a nossa família e nos encher do teu Espírito Santo, para que podemos ter forças para vencer o mundo e para que através das nossas vidas almas possam se render aos pés do Senhor, e para que através do Espírito Santo ele possa nos ensinar o caminho da salvação. Então, meus irmãos, fiquem com mais esse estudo da palavra a respeito da oração que Jesus nos ensinou. Amém, meus queridos e amados irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Deus abençoe.